Eu vou explicar para vocês primeiro o que é o teste exploratório, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre teste de ad hoc, vocês talvez já ouviram falar. Caso não ouviram, eu explico também. Então tá, galera. O que é teste exploratório? Eu acho que o nome é bem explicativo. Talvez ele seja tão explicativo que parece até que não é a explicação dele, mas é literalmente fazer testes explorando o sistema. Caraca, Manny, tá, você só vai explicar isso. É isso e acabou. É isso e acabou. É teste exploratório, é teste que você explora. Não, fica tranquilo. Os testes exploratórios, para que eles servem? Eles servem para você explorar o sistema de uma forma menos programática. Ou melhor, testar de uma forma que você não está criando um plano para testar aquilo, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando a gente vai testar um sistema, né, a gente cria os casos de teste. O que a gente faz? A gente vai lá, a gente coloca como que funciona como que aquele teste deveria se comportar, uma descrição bonitinha, criar um título legal para aquele teste. A gente ia criar um step by step do teste, como chegar até tal momento, né? O que você tem que esperar. Tudo isso são os testes cases. Porém, os testes exploratórios, por que eles são tão importantes? Ou melhor, quando que eles são importantes? Né? Quando eles realmente fazem a diferença ali? Primeira coisa, teste exploratório você pode fazer em qualquer momento do sistema. Qualquer momento de trabalho, de carreira, se você conhece o sistema, se você não conhece o sistema. Porém, o teste exploratório ele é muito, muito utilizado quando você acabou de conhecer o sistema. Então imagina que você acabou de chegar na empresa, você está lá trabalhando no desenvolvimento de uma feature nova, o seu time novo está trabalhando numa feature nova e você não faz ideia de como o sistema funciona. E não tem ninguém para te ajudar, só tem documentação e se tiver documentação, né? Só tem documentação e o sistema lá dando sopa. O que você vai fazer? Cara, você vai literalmente pegar, abrir o sistema, ler a documentação e começar a fazer teste. E o que eu falo começar a fazer teste? Literalmente começar a utilizar como se fosse um usuário maluco que nunca viu o sistema. E por que esse tipo de teste é tão incrível? Primeiro, ele te dá uma experiência inicial do sistema. Ele faz você testar coisas que pouquíssimas pessoas iam testar, pelo simples motivo de que você está testando de uma forma que você não está considerando o funcionamento daquele sistema. Você nunca viu aquele sistema. Quantas vezes você já não abriu um aplicativo novo, ou entrou num sistema novo no seu computador e você simplesmente começava a utilizar ele sem pesquisar como que se usava? Eu faço isso basicamente todo dia, não só no meu trabalho, mas no meu dia a dia. E é por isso que, inclusive, né, o teste exploratório é uma coisa tão familiar para todo mundo que meio que todo mundo faz teste exploratório no dia a dia. Até sua mãe, que baixou aquele aplicativo novo, quando ela começou, por exemplo, a usar o Zap Zap, ela teve que fazer teste exploratório para entender como funcionava. Porque às vezes você, o filhinho dela, não foi lá explicar para ela. E é a mesma coisa aqui. Às vezes você entra na empresa nova e não tem ninguém para te explicar como funciona o sistema. E você precisa aprender como ele funciona. E isso é muito interessante. E não só isso, tá, galera? Os testes exploratórios, eles têm sim, né, um foco em trazer mais qualidade e testar cenários e features ou usabilidades do sistema que não foram mapeadas anteriormente. Então é por isso que eu falo para você que os testes exploratórios não necessariamente acontecem só quando você chega no sistema, né, quando você chega na empresa e aprende o sistema. Os testes exploratórios, eles também acontecem quando você já está maduro o suficiente para entender como o sistema funciona. Porém, você vai criar lá alguns casos de teste, né? Você vai fazer uns testes exploratórios, na qual você vai testar coisas que às vezes não fazem muito sentido estar conectadas, para você garantir que aquilo está funcionando. Uma coisa, né, que eu estava até conversando sobre isso com a minha esposa, eu saí de carro, e aqui tava muito frio, inclusive tá fazendo frio pra caramba, hoje nevou pra caramba, sendo que a gente tá cada vez mais perto da primavera. E o meu carro, ele tem um botãozinho para esquentar a bunda, tá ligado? Então, se eu aperto o botãozinho, ele vai esquentar minha bunda. E por algum motivo, quando eu clicava para esquentar a minha bunda, no máximo, e o da minha esposa colocava no low, ele desligava do meu lado. Aliás, né? Eu notei que ele parou de ficar quente, e o botão ele tava no high, e o da minha esposa tava no low. Ou seja, ela tava com calor mais baixo. Falei, meu, que é isso, né? Então eu comecei a fazer teste. Pra ver... porque eu vivo isso, né? Para verificar se realmente o problema estava no carro, né? Ou se era um cenário meio maluco. Então, por exemplo, o que eu tentei fazer? Eu tentei colocar os dois no high para ver se esquentava, aí eu vi que esquentava. Eu falei, eita, tá esquentando o meu e o da minha esposa. Aí eu coloquei os dois no low,
Aí eu vi que tava esquentando médio. Só que quando eu colocava o meu no high e o da minha esposa no low, ficava... o meu ele meio que desligava, ele basicamente não tinha calor e o da minha esposa ficava com a temperatura baixa mesmo. E isso é basicamente um teste exploratório. Eu não estava procurando aquilo, eu não estava tentando achar necessariamente aquele problema, porém, por causa desses testes exploratórios, eu estou tão acostumado a fazer isso no dia a dia, eu acabei achando um cenário indesejado, na qual a minha esposa ela fica com a bunda dela meio quente e a minha não fica nada. Qual que é a cidade que eu moro? Eu moro em Toronto. E é isso. E para quem não me conhece também, né? O Vinícius ele perguntou aí, eu trabalho já no Canadá, já tem mais de 2 anos, como que o engineer também, né? Eu já tenho já tenho 9 anos de experiência, né? Não é tão mais assim, mas eu tenho 9 anos de experiência como que o engineer. E aqui no Canadá eu tenho 2 e em empresa gringa, no geral, eu tenho mais de 3 anos. Ah, é verdade, eu esqueci de falar a diferença de testes exploratórios e teste ad hoc, que talvez vocês ouçam falar. Não é mais uma estratégia de teste mais tão falada ultimamente, porém é uma estratégia de teste que alguém pode perguntar numa entrevista e você fica panguando. O teste ad hoc é literalmente o teste exploratório, tá? Literalmente talvez não, mas eles têm pouquíssimas diferenças, mas eles têm basicamente o mesmo nome. E eu tenho certeza que se alguém te perguntar se você faz teste ad hoc ou teste exploratório em uma entrevista, você pode responder da mesma forma que eu duvido que ela saiba a diferença. O que acontece? Os testes exploratórios, eles têm um certo foco, eles têm um certo planejamento. Por quê? Porque você quer documentar aquilo, você quer colocar aquilo num papel, você às vezes pode, como eu falei, né, utilizar a documentação para fazer os testes exploratórios e entender um pouquinho melhor. Ad hoc, não, é assim, ó. Eu vou colocar aqui no chat como escreve ad hoc. Pode colocar no Google aí, se vocês quiserem. E esses testes ad hoc, eles são testes na loucurada. O que eu quero dizer com isso? Que literalmente você vai abrir o sistema, vai utilizar, vai fazer vários testes específicos, vai tentar usar, e é isso. Talvez não tenha documentação, não tem foco, você não tem foco numa feature específica, você não tem foco em nada. Às vezes, o seu teste exploratório se torna um teste ad hoc, por exemplo, quando você começa numa empresa, né? Porque você não tem muito foco, você não sabe como funciona o sistema. Então, pode ser chamado assim. Mas, galera, a diferença ela é tão pequena, mas tão pequena, que não vale a pena você ficar se martirizando na grande diferença. Eu duvido que vai aparecer uma entrevista na qual a pessoa literalmente te pergunte a diferença de testes exploratórios e teste ad hoc. Só tome cuidado para quando você estiver falando numa entrevista, utilizar ou, né, a frase eu faço testes exploratórios ou eu faço teste ad hoc. Porque se você ficar falando, eu faço teste exploratório, e aí quando eu vou começar a fazer o teste ad hoc, aí a pessoa vai perguntar, tá, mas qual que é a diferença? Tá bom? É o que eu falei, né? Às vezes o peixe ele morre pela boca. Então, às vezes na entrevista não vale a pena, tipo Go Horse, só que pra teste. Então, Go Horse serve pra teste também. E eu não vou falar que o teste ad hoc é Go Horse, porque ele literalmente ele é uma estratégia. Porém, é meio isso. E pra quem não sabe, Go Horse, aí a gente depois pode até conversar um pouco sobre Extreme Go Horse, que é a minha forma favorita de trabalhar. Não, brincadeira. Extreme Go Horse é uma piada, tá, gente? É uma piada de metodologia de desenvolvimento. Depois a gente pode conversar se vocês quiserem saber o que é o Extreme Go Horse. Extreme Go Horse, basicamente, é o que você tenta evitar como QA, tá bom? Te garanto isso. É só a principal coisa que você vai fazer.